Ô Zaidan, uma loucura, uma profusão de coisas nas últimas horas. Hoje a gente amanheceu com a China taxando os Estados Unidos, indo lá para 84%. Todo mundo estava esperando um posicionamento americano. Fala, vamos fazer uma ligação aí, né? Abre uma live, vamos conversar, tal. Não, já vem uma taxação acima dos 100%, uma entrevista dada há pouco pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, falando sobre a taxação. Inclusive, houve uma pergunta falando sobre o Brasil, ele disse que a taxação continua na casa dos 10%. Trump falou numa mensagem publicada na rede dele, né, a Truth, a rede que ele mesmo lançou, falando que os países que negociaram ou estão negociando com os Estados Unidos têm a taxa congelada e é isso que os outros deveriam fazer. Ele dá até esse exemplo para a própria China. E o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que quem escalou essa situação foi a China. Ronald, se o Trump tivesse anunciado lá no início uma taxa padrão de 10%, ou seja, uma reciprocidade parcial limitada a 10% para todo mundo, teria havido um barulho tremendo. E as pessoas falariam em desmontagem da globalização econômica, falariam em risco de recessão, falariam tudo o que falaram, claro, quando ele anunciou aquelas escalas de tarifas. E, de repente, ele tira o bode da sala. O Trump faz isso o tempo todo. Ele fez isso como um vendedor de imóveis de luxo. Ele faz isso como presidente dos Estados Unidos. E é a ideia lá do Theodore Roosevelt, né? Ou seja, você que dizia para a sua chancelaria, para o Departamento de Estado, é preciso ser gentil, mas sempre com o porrete na mão, né? E o Trump, a ideia dele é primeiro aparecer com o porrete e depois negociar. Ele usou isso em toda a sua vida profissional e como presidente. Agora, não é só isso. Ao mesmo tempo, ele atende à pressão interna que ele vinha sofrendo. A gente falava aqui ontem, por exemplo, de uma divisão dentro do próprio governo, com Elon Musk xingando um assessor econômico do Trump, xingando, usou vários adjetivos lá, pejorativos, e uma pressão do mercado de ações, de banqueiros e de donos de grandes empresas e dirigentes de corporações que apoiam o Trump, que fizeram campanha para o Trump, não só votaram, mas tentaram usar seu poder econômico para convencer muita gente a votar no Trump. E convenceram muita gente, porque propagandas, lá tudo é pago, né? Propaganda que você faz no horário eleitoral não é gratuito, é pago. E quem paga é um partido ou é um grupo de contribuintes, um grupo de colaboradores, né? Então, essa gente toda pressionou o Trump. Ele atende, suspendendo por 90 dias. O fato de ser uma suspensão, ou chamar de suspensão, exatamente para evitar a ideia de um recuo, mas, desde o início, há uma meta em tudo isso, que é a China. E essa meta é mantida. A ideia é atingir a economia chinesa. A China, se você pegar, Ronald, todo o conjunto imenso de exportações da China, 15% vão para os Estados Unidos. É um percentual muito importante. Parece pouco, né? Não. E os outros 85%? Sim, mas você tem de considerar o valor agregado nas mercadorias que vão para os Estados Unidos. E o fato de ser o principal mercado do planeta. Então, não há dúvida que a meta é abalar a economia chinesa. A China já havia feito movimentos que fizeram com que ela deixasse de ser um país com a economia inteiramente assentada sobre exportação. A China hoje aposta
em crescimento da renda interna para garantir que o seu imenso mercado interno seja uma fonte de lucro, de acumulação de capital, de altos lucros para as empresas que investem no mercado interno chinês e, ao mesmo tempo, apostam na rota da seda como um mecanismo político, de empréstimo de capital para infraestrutura nos países. Isso garante influência política, isso garante, muitas vezes, monopólio na extração, exploração de minerais raros, por exemplo, em terras africanas. Então, a China não depende do mercado dos Estados Unidos, mas é um baque. É um baque. Você ter 15% da sua exportação com uma sobretaxa de 125%, que é a nova sobretaxa aplicada à China, você vai ter de buscar outros mercados, né? E é claro, você não vai substituir o mercado dos Estados Unidos da tarde para a noite, mercado de produtos industriais. Não é qualquer país ou um conjunto de países que pode comprar aquilo que os Estados Unidos compram, que vai substituir o mercado dos Estados Unidos, nem mesmo a União Europeia. Então, é um problema para a China, mas é um problema para os Estados Unidos, até porque a China suspende também o fornecimento de minerais que são utilizados na indústria tecnológica dos Estados Unidos. Então, a guerra agora fica claramente delineada, né, entre Estados Unidos e China, o que não significa que daqui a 90 dias, por outras razões, o Trump volte a tarifas altas para a União Europeia, para o Canadá, para a Coreia do Sul, para o Japão, embora, no caso do Japão e Coreia do Sul, eles tenham corrido para Washington para negociarem. E romperam, inclusive, aquele início de aliança que faziam com a China para que adotassem uma resposta comum ao tarifaço do Trump.